Aula 3, parte 2, então. Vamos lá. Seguindo sobre população, nós vimos então como se caracteriza essa população, quem formou essa população e como é essa população então economicamente ativa, tá? Tem uma palavrinha aqui bonitinha que a gente vai usar que é PEA. Abra aí comigo na apostila na página 48, tá bom? A PEA seria essa distribuição de população economicamente ativa. O que significa isso? De todo mundo que está na população, quem está na idade de estar disponível no mercado de trabalho, quem tem condição de estar disponível para trabalho. Eu vou pegar aquele meio do meu gráfico, as pessoas em idade adulta, as pessoas fisicamente possíveis de trabalhar, tá? Todo mundo que está nessa faixa são as pessoas que estão disponíveis no mercado de trabalho. Se eu tenho uma mão de obra boa, eu vou ter um bom aproveitamento. Se eu tenho um problema aqui nessa faixa, nesse grupo de pessoas, vai faltar mão de obra, vai faltar gente para trabalhar, vai faltar gente qualificada e etc. Se eu falo na PEA, eu vou distribuir ela para os setores, tá? Em que setor essas pessoas trabalham, onde que eu vou ter maior força de trabalho aí, eu vou caracterizar meu tipo de país. Na página 48, a gente tem uns gráficozinhos aí, e esses gráficos indicam os setores de trabalho. Vamos lembrar primeiro só os tipos de setores que eu tenho, tá? Setor primário, então, eu tenho aí agricultura, extrativismo e a pecuária, tá? Setor secundário, setor de maquinário, setor Setor terciário, eu estou falando em serviços, tá? Como que eu vou vender isso? Eu posso entrar aqui a questão da distribuição de mercadorias, a questão de saúde, a questão de educação, serviços sociais, tudo entra aqui no setor de serviços, setor terciário. Então, são os meus 3 setores. Para a gente pensar essa PEA, eu preciso entender, para mim entender os meus países, eu preciso entender como essa PEA se distribui sobre os setores, ou seja, como essa população ativamente economicamente ativa para trabalho, que vai trabalhar, vai ter o salário e vai consumir isso no mercado, em que setor ela está distribuída. Olha para mim nos meus gráficos, eu tenho aí o primeiro gráfico. Esse primeiro gráfico é um gráfico da África, né? O que está em verdinho aí é o setor primário, o setor da pecuária, da agricultura. Posso dizer então que a África ela é um país, um continente majoritariamente dependente do setor agrário, do setor primário ali. Então, significa que o lucro ele não é tão alto, porque se eu preciso produzir tanto com pouca mecanização, eu tenho um número de mercadorias mais limitados, eu tenho um lucro ali menor. Aí a gente sabe que o continente africano é um continente muito explorado, não é um continente expressivo economicamente. Pensa aí no Brasil, o que a gente pode falar? Lembra lá do Kainan Ceboleiro, que a gente usou em sala de aula? Na produção que o Kainan tem de trabalho, comparando com o Matheus, que estava lá na Europa, que nós comparamos. Nós podemos dizer que o Brasil está mais fincado no setor primário ou nos outros setores? Podemos dizer que ele está mais no setor primário, tá? A gente tem um setor de exportação. O latifúndio é muito forte no Brasil, então a gente produz muita monocultura, produz soja, produz cana-de-açúcar, pecuária muito forte aqui no Brasil e a gente exporta esses produtos. Então a gente tem uma base aí no setor primário. País desenvolvido vai fincar sua base aqui, ó, secundário e terciário, tá? A gente comparar aí os continentes, a gente vai ver que a Europa, por exemplo, ela tem uma distribuição muito igualitária, 50% ali da produção dela é no setor terciário, aí eu tenho o setor secundário e o setor primário muito pequeno, tá? Lembra que nós falamos da produção agrária da Europa, ela é uma produção de maior qualidade e de menos quantidade. Acompanhando nossos gráficos aí, então, posso dizer então que essa Europa, ela está no setor terciário. Por que o setor terciário, se ela é uma Europa então tão industrializada? Mas ela é tão industrializada que a gente viu aquela indústria 4.0, aquela indústria de ponta, robotizada, aquela indústria inteligente, funcional, né? Inteligência das coisas, que a gente chama IoT. Esse setor terciário, esse secundário, então, ele ficou tão desenvolvido que a mão de obra diminuiu. Então, eu preciso ocupar essas pessoas em outros setores. Então, eu vou ter uma expansão do serviço terciário. Aqui entra a questão de delivery, a questão de aplicativo, a questão, enfim, uma série de coisas. Até porque as pessoas precisam se reinventar. Se eu não consigo trabalhar aqui, eu preciso criar outras formas de trabalho. Então, países desenvolvidos tendem a ter a mão de obra trabalhando aqui nesse setor. Então, anota aí pra mim, então, o que é PEA.
Anota para mim a distribuição desses setores, tá? Setor primário, secundário e terciário. Caracteriza para mim, então, que o setor primário são países menos mecanizados, países menos desenvolvidos, países com países com problemas de até questão econômica, né? País com mais índice de pobreza, tá? O país ou continentes. Setor secundário, setor industrial. Eu já começo a apontar ali para países industrializados, tá? Países mais desenvolvidos. E o setor terciário, quem consegue chegar, a maioria dessa população tá aqui e manter as bases econômicas é porque eu tenho um país desenvolvido. Então, o setor terciário caracteriza, então, pela produção, pelo trabalho de serviços, países desenvolvidos e países de terceiro mundo, que a gente chama de terceiro mundo. Que é o caso da Europa, tá? A Europa já entra aqui, a maior parte dos países entra aqui nesses setores. Bom, entendi o que é a PEA. A gente vai responder junto aí. Primeira questão, de acordo com os gráficos do continente, qual continente aí que tem a maior PEA no setor primário? Já respondi para vocês. Vocês vão responder para mim qual é esse continente. E o que isso significa? Também já respondi. Se ele está no setor primário, que tipo de economia que eu tenho? Responde para mim. Segundo, como se dá a distribuição da PEA na Europa? Justifique as informações. Então, o que eu falei agora? Como é que está esse meu gráfico? Analise esse gráfico, como é que ele está distribuído e por que ele está distribuído. Aí lembra tudo que a gente falou. A Europa foi berço do quê? Revolução Industrial. Se a gente pegar o mapa, lembra lá do mapa das divisões, tá? A gente ainda tem uma Europa menos desenvolvida, que é o leste, antigo socialismo, mas a gente ainda tem uma Europa muito desenvolvida industrialmente por conta da Revolução Industrial e de toda a questão da navegação, de toda a carga histórica. Então, responde essa questão 2. E fecha 3 aí, pesquisamos o que a gente pode dizer dos países europeus dentro dessa PEA, tá? Então, você vai dar uma dissecada aí nos países. Diferencia para mim aí o leste europeu, os países socialistas, ex-socialistas, né, dos países que foram sempre capitalistas. A gente consegue ter uma ideia das diferenças nessa Europa aí, nessa questão. Se eu falo em emprego, então, população economicamente ativa e os setores, eu preciso falar de uma outra coisa que é o desemprego, tá? Se eu tenho um número de pessoas trabalhando, eu também tenho o exército reserva, né, dentro desse capitalismo, que é essa área de desemprego. A Europa ela tem diminuído o índice de desemprego aí ao longo dos anos, apesar de a gente ter alguns países com índice bem alto, que é o caso da Grécia, ou a Espanha, tá? A Espanha até 2018, ano passado, não me recordo, tá? O ano específico, depois eu subo o ano aí pra vocês. A Espanha ela apresentou aí a média de 17,8% da população estava desempregada. Ela tem diminuído, porém, com esta pandemia, esse número vai despencar, né? Vai subir a níveis exorbitantes agora, principalmente na Espanha, que é um dos países aí mais atingidos com essa pandemia. Eu vou ter uma alteração aí nesse gráfico, aí nos próximos meses vai ser uma alteração bem triste da gente acompanhar aí. Que vai acontecer, na verdade, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? A estimativa aí que a gente tem uma crise econômica muito grande. Mas esse desemprego, então, quem que é a faixa de maior desempregados? É a faixa que vocês vão chegar daqui 3 aninhos, 3 a 5 anos, que é os jovens, tá? Principalmente recém-formados. Por quê? Se eu qualifiquei demais essa indústria, lembra dessa indústria 4.0, automatizada, tudo hoje é tecnológico, tudo hoje é muito pra frente, essa mão de obra ela vai ficando mais exigente, ela precisa ser mais qualificada. Então, o que eu vou lá, deixo o meu currículo. Kainan Ceboleiro mudou de profissão agora, vamos trocar ele. Ele foi lá, fez faculdade, fez engenharia, Kainan Ceboleiro, e deixou o currículo dele lá para fazer um estágio. Na hora de fazer o estágio, vão exigir que ele fale inglês, porque inglês não é mais diferencial, sorry. Falar inglês hoje é mínimo, aí ele vai ter que falar inglês, aí ele vai ter que ter experiência nisso, vai ter que ter aquilo, vai ter que ter curso, um monte de qualificação, um monte de coisa, por uma vaga de estágio. Então, para você atingir isso, é hoje muito mais difícil você se qualificar nesse mercado de trabalho. Então, eu vou ter uma massa de desempregados. Eu vou ter, de repente, o cara que já estava formado, que está lá na frente, que perdeu o emprego, que vai acabar ocupando essa vaga, que seria dos jovens. Então, para os jovens entrar no mercado de trabalho hoje é um processo muito difícil. Então, o índice de desemprego tende a bater principalmente aqui, ó, nos jovens, tá? Principalmente recém-formados ali, que estão começando a estabelecer carreira.
Então, expliquei o que é a PEA, vocês vão colocar para mim a questão do desemprego. A gente tem um texto na apostila aí que faz um resumo disso, tá? De como tá esse desemprego na Europa, as taxas de desemprego, como tem subido, como tem descido e como é esse desemprego dos jovens na Europa. Vai ler esse texto e vai apontar para mim tópico no caderno de vocês como se dá essa questão do desemprego, tá? Pode ser em tópicos curtos, não precisa de muita exploração, porque a gente já tem um texto na apostila, tá? PEA, então, essa distribuição da população politicamente ativa, ou vai distribuir por setores, e eu vou gerar um problema aí que é o desemprego. Tem fim esse problema? Não, né? Faz parte do sistema aí, tá? Podemos deixar isso aqui, então continuamos essa discussão na próxima aula. Vamos tentar fazer uma aula online para a gente poder fazer essa discussão pessoalmente aí, tá bom? Por hoje é só. Beijos, até a próxima.